Bom, eu estou trazendo aqui um tempo de Afrodite com o baralho Petit Lenormand, né? Para esse casal, né? Para saber como é que vai ficar a relação desse casal, né? Esse casal está morando juntos há mais ou menos 4 anos, né? E eu quero saber como é que vai ficar a relação desse casal. Aliás, a Rosa quer saber como ficará a relação dela com o Luiz Carlos, né? E então aqui a gente vê o seguinte, a Rosa, o pensamento da Rosa, como é que está o mental da Rosa, como está o sentimental dela, né? E o sexual em relação a ele. Aqui desse lado a mesma coisa. É o lado dele. A gente vai ver o mental, o sentimental, o sexual. E o final, quer dizer, o final, quer dizer, resumindo, o futuro da relação. Bom, aqui nós temos o mental dela, que são os pássaros, a carta de número 12. Então aqui a gente percebe o seguinte, a relação para ela, na mente dela, eles não estão se entendendo bem, né? A comunicação está tendo divergências, desacordos, né? Ele fala uma coisa, ela não concorda, a discordância, né? Em relação à comunicação dos dois, né? Eles não estão tendo uma boa comunicação, né? Está havendo divergências de comunicação, de pensamentos, né? De ideias, né? E muitas vezes também discussões, porque eles discordam das coisas, eles não estão concordando com as coisas. Os dois não estão se entendendo bem, né? Porque os pássaros mostram que a relação está complicada, a comunicação deles não está legal, né? Está havendo discordância, discórdia de ideias, de opiniões, a comunicação não está legal entre os dois. Vira e mexe discussões, divergências, desentendimentos, né? Aborrecimentos. No sentimental dela, a gente vê aqui o cão em relação a ele. Quer dizer, na verdade, o cão mostra que ela não o ama. Ela sente por ele uma amizade, né? Ela tem até respeito, uma consideração, mas é mais amizade, é uma relação mais de amigo do que de amante. Na verdade, não existe paixão, existe amizade somente. Porque o cão, ele nos mostra o quê? Compartilham, há uma amizade, há uma interação entre os dois, né? Um entendimento sentimental, mas é uma coisa de mais amizade, de amigos, e não de amantes, não de amor. Isso aí não existe, né? No sentimento dela, que é amizade por ele. Sexualmente falando, aqui a gente percebe que ela sente, ela percebe que ele tem apego por ela, né? Na área sexual. Mas a gente percebe também que ela não está satisfeita. Ela não está satisfeita na área sexual com ele, não está. Por quê? Porque ele não a satisfaz. A gente percebe aqui que está havendo um descontentamento sexual por parte dela em relação a ele, né? A coisa não tá legal. Ela sabe que ele tem sentimentos por ela, sexualmente falando, mas tá havendo um descontentamento da parte dela. Ela não tá feliz, né? Com a vida sexual, porque ele não a satisfaz, né? E ela tá sentindo assim um descontentamento, sabe? Não tá se sentindo bem sexualmente falando com ele, não, né? Pois bem, aí vamos para a parte dele. A parte dele, no pensamento dele, está as nuvens. Quer dizer, a gente percebe aqui que está existindo uma atmosfera de tristeza da parte dele, né? Algo negativo, né? Não há clareza nessa relação, na mente dele, não há clareza nessa relação, né? A relação não avança, né? Parece que há algo escondido, né? Que ainda não foi revelado, né? Ele parece que ele não percebe assim uma clareza verdadeira nessa relação, né? Não percebe. É... Ele não tem visão do futuro. Ele não percebe que algo bom virá. Sente que está uma relação estagnada, uma relação que está com falta de esperança nessa relação. Na verdade,
Esse Carlos Alberto, né, Luiz Carlos, aliás, ele está muito conflituoso com ele mesmo no pensamento dele. Há muitas perturbações, a tristeza, a melancolia, a mágoa, a depressão. Em relação a ela, ele não está feliz. Também não está feliz, não, de jeito nenhum. Ele passa por momentos difíceis em relação ao entendimento com ela, porque é uma relação estagnada, que ele não está vendo claridade na relação, ele não está vendo clareza no futuro da relação, ele está sem esperança, né, no futuro dessa relação, acha que é uma relação estagnada, que não avança, né, que está melancólica, está triste, chata, né, e ele está meio que sem esperança nessa relação, ele acha que está uma atmosfera triste, negativa em relação a ela, no pensamento dele. No sentimento dele, aqui são as nuvens, né? No pensamento dele. No sentimento dele, nós vemos a montanha, né? Então, em relação a ela, é, o sentimento dele está frio, né? Ele está frio, indiferente, com sentimento indiferente a ela, né? Ele sente uma relação estagnada, né? Uma relação que não evolui, né? Uma relação que está trincada, bloqueada, né? Ele percebe uma relação bloqueada, né? Sente frieza por ela, distanciamento, sentimentos, vamos dizer assim, indiferentes por ela. Então, não está vendo também sentimento da parte dele por ela, né? Nessa carta 21, que é a montanha, né? Ele indiferente, ele frio com ela, né? Uma relação bloqueada, estagnada, parada mesmo. Quer dizer, em relação a ela, ele está frio, indiferente. Na parte sexual, a gente tem o quê? Os ratos, a carta de número 23. Então, a carta de número 23 nos mostra o quê? Um sexo apressado, uma ejaculação muito rápida, né? É algo sem calor humano, né? Uma relação que não satisfaz, né? Na verdade, em relação a ela, é uma ejaculação rápida, sabe, ejacula rápido, uma coisa bem apressada, né? Não existe um calor humano, uma relação bacana, é uma coisa assim, talvez para marcar até o ponto, vamos dizer assim, tá? Porque, na verdade, aqui é uma coisa rápida, é uma coisa que, sabe, que uma ejaculação muito rápida, apressada, né? Então, em relação a ela, ele, sabe, tá uma coisa assim para marcar o ponto mesmo, assim eu penso, comparecer, mas não tem mais aquela coisa, não existe mais isso. Daí a gente percebe, né, que ele não está satisfazendo mesmo a ela. E também, para ele, tanto faz como tanto fez. É o que a gente percebe aqui, sexualmente, com essa carta de número 23, né? Os ratos, né? Vamos embora. Agora nós vamos para o futuro da relação. Qual vai ser o futuro da relação? Nós temos a carta de número 11, não é? Que é o chicote. Então, a gente está vendo que o desfecho dessa relação vai ser radical, né? Vai ser com agressões verbais, pode ter agressão física, discussão, brigas, desentendimentos sérios, né? Tenso, né? Um clima tenso, com agressões verbais, jogo de culpas, um jogando a culpa no outro, né? Então a gente vê que o futuro dessa relação vai acabar de uma forma assim, um desfecho até meio que radical, com brigas, com confusões, discussões. Pode ser até discussões, ofensas verbais, como pode ter ofensas também, ofensas verbais, como pode ter agressão física também, né? Porque vai ter discussões, vai ter divergências, vai ter jogo de culpa, de um jogar na cara do outro coisas, né? Vai ficar um clima pesado, um clima tenso, né? Ele vai se encaminhar para um desfecho radical mesmo, onde a porrada pode acontecer,
agressão física, agressão verbal, jogo de culpas, entendeu? Muita confusão. Ela está se encaminhando para um término realmente com muita confusão, né? E um término radical, definitivo. É o que a gente está vendo. Vai estar se encaminhando para um término definitivo, onde haverá brigas, confusões sérias, agressões verbais e até mesmo física, né? O jogo de culpas, um culpando o outro, né? Um falatório, uma discussão, uma discórdia grande, né? Então, esse jogo, esse tempo de Afrodite, ele tem uma validade de 7 a 8 meses. Pode até passar um pouquinho, né? Pode até passar 8 meses, pode até passar. Mas o futuro dessa relação é de término mesmo, de brigas sérias, está se encaminhando para isso, ok? Então, vocês podem deixar o like de vocês podem deixar o comentário de vocês, tá? Se quiser, comentem, deixa o like de vocês. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para consulta, tem o WhatsApp, o número do WhatsApp, ok? É isso. Obrigada a vocês, viu? Obrigada a todos.